Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises, um conteúdo que é trazido até nós pela Ford College. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, confesso, tira o sono de muita gente que trabalha com infraestrutura Web3. Pensa bem, tentar monitorar os custos das suas transações de forma manual, só de olho em painéis o dia inteiro, é basicamente como tentar contar moedas no meio de um furacão. Simplesmente não dá certo no longo prazo. Na nossa lição anterior sobre profiling e otimização de transações, a gente aprendeu a medir o custo das transações e entendeu a fundo a diferença entre gas e compute units. Mas olha só, ter esses números bonitinhos numa planilha não vai salvar o orçamento do seu projeto em produção. O que vamos ver hoje é como transformar essas medições puramente passivas em uma linha de defesa ativa e implacável para sua aplicação. Vamos lá? O nosso roteiro de hoje é super direto. Vamos passar pela recapitulação da otimização, entender as regras de detecção e aplicação, comparar regressão com orçamento, ver tudo num exemplo prático, detalhar o fluxo de 5 passos e fechar com a conclusão e próximos passos. Ponto 1 da nossa agenda: recapitulação da otimização. Chegou a hora de deixar a teoria para trás. Bom, o problema central aqui é o seguinte: medir os custos de transação na Ethereum com a EVM ou na Solana com a SVM é fantástico. É um primeiro passo absolutamente crucial. Mas pensa comigo, sem automação, um único código aprovado por engano numa sexta-feira à tarde pode, acidentalmente, drenar todo o seu orçamento de computação no fim de semana. É o tipo de desastre que ninguém quer ter que explicar na reunião de segunda-feira, não é verdade? É por isso que precisamos do que chamamos de controles operacionais de custo. Na prática, são verificações automatizadas e regras em tempo de execução que atuam como os seguranças da sua aplicação, fazendo cumprir as expectativas de custo que definimos lá atrás, no profiling. A ideia aqui não é só ter uma noção de quanto algo deveria custar, mas criar o andaime essencial que garante rigorosamente que a sua aplicação Web3 não quebre a banca ao ir para a produção. Seguindo para o nosso segundo ponto, regras de detecção e aplicação. Vamos entender a mecânica desses eixos de controle. Para que o nosso sistema de controle seja previsível, nós precisamos de 2 braços mecânicos principais. A detecção é como se a gente espalhasse vários sensores pelo encanamento de um prédio. O papel dela é coletar medições confiáveis, seja por benchmarks locais, tráfego sintético ou telemetria, para deixar muito evidente qualquer vazamento ou desvio. Só que notar um vazamento não impede o prédio de inundar, certo? É aí que entra a aplicação. A aplicação é a ação concreta. É a nossa capacidade de reagir ativamente a esses desvios e simplesmente fechar a válvula de vez, seja falhando um processo de CI, a integração contínua, ou bloqueando totalmente um deploy antes que aquele código gastão veja a luz do dia. Entrando agora na nossa terceira sessão, regressão versus orçamento. Basicamente, é sobre como escolher o medidor de pressão correto. Então, quais são as ferramentas que a gente tem na mão para estágios diferentes de implantação? Pense nas verificações de regressão como fiscais implacáveis da evolução do seu código. Elas comparam a métrica atual com o histórico e perguntam por que isso ficou 15% mais caro de ontem para hoje. Elas são incríveis para capturar aquele inchaço incremental, aquelas pequenas mudanças que vão acumulando. Já a verificação de orçamento, bom, essa é o nosso teto de emergência absoluto. Não interessa se a mudança foi pequena em relação a ontem, o limite aqui é duro. Se o custo bater numa barreira pré-definida, digamos de um número X de compute units, o sistema barra na hora. É isso que garante aquela previsibilidade econômica que a gente simplesmente não pode abrir mão. Vamos colocar isso numa matriz de engenharia para visualizar como a equipe precisa estruturar isso. Notem que cada estágio exige uma tolerância diferente. Lá no comecinho, no pipeline de CI pré-merge, a gente roda testes de regressão baseados em benchmarks locais. O risco real aqui são os falsos positivos atrapalhando a equipe. Avançando para a fase de pré-implantação, a gente troca de marcha para focar em tetos de orçamento testados no ambiente de staging. Qual é a consequência ali? Deploys bloqueados proativamente. E quando o código já está rodando em produção, na fase pós-implantação, a gente passa a depender das regras de alertas baseadas na telemetria. Aqui, a grande sacada é projetar para evitar a chamada tempestade de alertas, aquele ruído infinito que acaba fazendo todo mundo ignorar avisos super importantes. Quarta sessão da nossa pauta de hoje, o exemplo prático. Vamos ver tudo isso acontecendo numa simples transferência de tokens. Olhem só esses dados concretos. Digamos que a gente pegou os números extraídos do baseline de profiling de um fluxo comum de transferência de tokens. A mediana de consumo aqui é de 45 unidades de computação, e o percentil 95 bate nas 72 unidades. O combinado da engenharia é claro e sem margem para dúvidas. Se essa mediana saltar mais de 10% em um novo deploy, a equipe entende na hora que não é o mercado ou uma instabilidade da rede. É uma regressão de custo real e perigosa no código que tem que ser freada.
Mas como eles transformam esses números que estavam numa planilha em uma defesa real? Eles constroem 3 artefatos altamente específicos. Primeiro, criam uma rotina de CI de regressão que falha o sistema automaticamente se a mediana passar de 49,5 unidades de computação. Cortam o mal pela raiz. Segundo, instauram uma regra de alerta em produção que dispara se a média de 5 minutos explodir acima de 450 unidades de computação por minuto. E terceiro, criam um runbook de resposta super prático. É um manual tático que detalha exatamente os passos de rollback e escalonamento para ninguém ter que adivinhar o que fazer sob pressão no meio da madrugada. Entrando agora na nossa quinta sessão, o fluxo de 5 passos. É o verdadeiro manual de montagem. Para ajudar a implementar tudo isso no pipeline de vocês, o nosso material desenha um fluxo bem reprodutível. O passo 1 é fundacional. Registre e versione seus baselines em arquivos JSON. Nunca deixe isso só na memória de algum desenvolvedor. O passo 2 é colocar a mão na massa no repositório, adicionando aquele job de CI para testar as regressões. Uma dica de ouro aqui: mantenha o script de CI o mais mínimo e determinístico possível. E o passo 3 é pegar a telemetria que roda em tempo real na rede e transformar em regras claras de alerta de sistema. Para finalizar essa engrenagem toda, o passo 4 é preparar a resposta humana, redigir o tal runbook com os procedimentos de emergência e definir quem é a pessoa que vai ser acionada em cada cenário. E o passo 5 é aquele que nunca acaba, iterar constantemente nos limites ou thresholds para reduzir o ruído. Prevenir a fadiga de alertas é essencial. E sabem o que é bacana? O texto até comenta que a gente pode usar assistentes de inteligência artificial hoje em dia para ajudar a redigir os rascunhos iniciais desses scripts de CI e regras, acelerando horrores o processo. E chegamos à nossa sexta e última sessão. Conclusão e próximos passos. Já de olho no projeto final, o Capstone. Se a gente pudesse resumir toda a filosofia desta análise em uma única frase, seria esta aqui: transforme medições em artefatos aplicáveis. O comportamento de custo não é só um detalhezinho da infraestrutura, nem algo que a gente assume que vai dar certo. Ele tem que ser tratado como uma propriedade do código, rigorosamente testável, de forma contínua. Ficou caro demais de repente? A compilação precisa quebrar na hora, sem exceções. Então, fazendo aquele apanhado rápido e certeiro para vocês não esquecerem, versione seus baselines em formato JSON sempre. Seja implacável com a sua integração contínua para pescar as regressões de custo logo cedo. Crie tetos de orçamento duros, absolutos. Desenvolva tanto alertas suaves para um simples aviso, quanto alertas rígidos que tocam sirenes se necessário. E não se esqueçam de armazenar todo esse aparato de segurança como artefatos vivos e versionados dentro do repositório da equipe. E com isso, chegamos ao final de mais uma super explicação. Como de costume, queria lembrar que esse conteúdo é trazido a nós pela sensacional equipe da Forge College. Não deixem de dar uma passadinha no site forge.college para continuar aprofundando o conhecimento de vocês sobre a transição da EVM para SVM e explorar todos os detalhes do universo Web3. Pensem nisso, escrever um smart contract e colocar para rodar é só o ponto de partida. Agora, conseguir escalar essa aplicação de uma maneira economicamente viável para milhões de usuários, bom, é exatamente isso que vai separar os amadores dos verdadeiros arquitetos e engenheiros de ponta. Um grande abraço, muito sucesso nos estudos e até a nossa próxima análise.